Começando aqui, já que a gente entrou no assunto da Lua, Aham. e tal, né? A Lua em Leão, ela vai trazer essa imagem, né? Que a gente nem percebe, ela transmite, né? Tem uma aura, por assim dizer, né? Ele é uma pessoa que é nobre, que ela é leal, que ela é generosa, ela é líder, ela tem uma liderança natural, não é Uhum, forçada, né? É uhum. uma pessoa que demonstra poder, mas no bom sentido, né? Poderosa, Sim, assim, no bom sentido. sim, Isso é uma lua bem trabalhada, né? sim, E sim, bom, sim. uma lua bem trabalhada. Uma lua que não está bem trabalhada, ela vai ter o outro lado, né? Tudo tem, Sempre são duas. tem, sempre tem. Mesmo as bem trabalhadas, sempre escapa uma sombrinha, né, de vez em quando. Exato. Qual que é o lado B, né? Então, em vez, ela é arrogante, né? Ela tem aquela Uhum, prepotência, ela uhum. passa já para quase que para uma tirania, é teimosa, não vai abrir mão daquilo, porque Uhum. parece uma criança animada, muitas vezes, né? Aquela coisa Sim. de, E tem a mas questão da porque eu quero. vaidade, né? Tem a questão da Pega a vaidade. vaidade, né? O egoísmo, a ostentação, né? Que é mostrar algo que não é, né? Isso é muito. O orgulho ferido, então, no leonino, Nossa, meu gente, Deus do céu. é, Daí, é forte, né? É é, assim, bastante forte. daí Por que você que. solta o leão da jaula, né? Se você mexe com o orgulho dele, é você Nossa, soltar ele da jaula, né? 3 dias sem comer, né? Uhum. Isso, né? Tipo assim, ele Ah, tá. é, porque tem o drama também, né? Tem, né? Falamos de leão, é aquela dramaticidade toda, né? Então, Sim, aí vem inconscientemente, responde de uma maneira dramática, né? Tudo é um uhum, problema, ai meu Deus, vai acabar, né? uhum. Tudo é carregado, assim, de emoções, né? É. Aí, eu lembro da frase do... Ai, gente, do... A situação aqui tá dramática, o narrador lá de futebol, gente, que fala mais que a boca, esqueci o nome dele, o Ai, Galvão gente, Bueno. Galvão Bueno, Galvão Bueno, Galvão Bueno. a situação é dramática. Então, para o Leonino, a situação está sempre dramática quando o negócio não se resolve. É aquela carga emocional. Porque a gente está falando de uma lua, né? Como a gente falou que fala de emoções, de instintos, da memória, Uhum, num signo uhum, de fogo, né? Então ele não vai ficar uhum. ali contendo, né? Não, não é a característica de leão conter, guardar. Não, ele vai colocar para fora, Ele do vai jeito colocar que ele pra sabe. fora. Sim. Que é desse jeito que a gente tá comentando, né? Uhum, A uhum. Lua também vai trazer, por ser em Leão, né? Uma Lua em Leão vai trazer uma criatividade, né? São signos, traz uma criatividade, uma sinceridade, não consegue esconder, justamente porque não é da natureza de uma Lua em Sim, Leão esconder os seus sentimentos, sim. ela coloca para fora, muito bem colocado. Lembrando, assim, que E isso tudo é uma outra característica que ele compartilha com os outros de fogo, né? de fogo, sim. Né? De maneiras diferentes, mas a mesma coisa, né? Exato, cada um à sua maneira. O Ares é aquela coisa mais explosiva, né? O Leão, ele É, tem essa coisa da dramaticidade, né? é, E o e o Sagitariano Sagitário do quer sincerocídio, né? Sincerocídio, né? O Sagitariano. que todos eles, né? Todos eles. E é de uma vibração, né? De uma energia muito forte, tem um ânimo, uma disposição, justamente porque vem de um signo de fogo, né? Uma Sim. necessidade de liberdade, né? Pode parecer Uhum, que não, mas sim, defende, né? São uhum. pessoas que gostam de luxo, de conforto, que aos olhos do outro, de outras pessoas, pode ser parecido demais. Ai, tá querendo aparecer Uhum, demais, quer se uhum. mostrar demais, mas não, é o jeitão, né? É o jeito dele, é natural, né? Porque É ele é natural. nobre. Ele é nobre naturalmente, né? Naturalmente ele é nobre, então não é aquela, ele não faz por querer, ele não tá querendo chamar, é natural a sua grandiosidade, tudo isso que a gente falou da sua, é uma coisa que é inerente, sai, é a imagem residual que a gente fala, Sim, né? E sim. aí das diferenças, né? Uma coisa é um leonino, o sol em leão, né? Uma coisa é o Uhum, leonino, que uhum. ele
ele coloca, né? Ele escolhe os momentos que ele quer aparecer, né? Ele tem a Uhum. consciência disso, né? Como É diz uma a minha coisa amiga, mais controlada, né? controlada. Ele tem ideia daquilo que ele está fazendo, né? Exato, exato. Aí, como diz a minha amiga Cris, que está aqui nos assistindo, a Lu em Uhum. Leão é I wanna be. I wanna Exatamente. be, mas ele não é. Mas assim, as pessoas percebem, né? Uhum. É diferente do ascendente leão também, que você até comentou na chamada da live, né? Tipo assim, olha, é Sim, sobre a lua e leão, mas vocês vão se reconhecer por conta dessas sim, características, né? sim. O ascendente é muito mais gritante, né? A pessoa já chega, né? Já tem Você aquele tem cara. ascendente, não tem? Leão? Eu, eu sou leonina. Eu sou Não, você é leonina. leonina, você é leonina. Meu ascendente é câncer. Câncer. Ah, é o ascendente que eu tenho igual a você, é verdade. Você é É leonina, mas é câncer. câncer. Com É. ascendente em câncer. Então é aquela porque fala da alma, né? Então a Uhum. alma é ela se identifica, né? Sim, É desse jeitão, né? sim. É, uma das características também da Lua em Leão, como a gente já falou, tem os seus princípios, mas é a questão da teimosia. Ela tá vendo que a coisa não é daquele Uhum. jeito, mas Uhum. assim, não vai abrir mão, uma certa dificuldade de mudar de ideia por conta da sua teimosia. Por mais que tenha evidências, assim, por mais a questão da lealdade também, né? Isso é uma característica de leão, então ela jamais vai ser desleal aos seus princípios, né? Então fica na teimosia em função disso. Mas como eu vou abrir mão dos meus princípios se, tipo assim, para mim faz sentido, né? Então, Sabe o que eu estou lembrando? Eu sempre lembro da Nádia, aquela aula que ela falava das luas nos signos, a das aula da luas. kármica. Sim, E que eu sim, lembro sim. que não sei se você estava nesse dia que ela falou de qual era a reação de cada lua numa Assalto. situação de assalto. E do leão era assim, ele ficava chocado, a ousadia, como que o leão, o assaltante ousa roubar ele, né? Exatamente. Como? Só falta falar, você sabe com quem você está falando? Como Exatamente, é bem isso mesmo, né? Você sabe com quem você está roubando? é? Essa é uma lua em leão, né? Essa é a reação de uma lua em leão. Sim, sim, sim. Como que ousa, né? E essa teimosia, por um lado, é o que vai empurrando inconscientemente, né, a lua em leão, aí atrás do seu propósito, do seu objetivo, né? Tipo Uhum, assim, tá uhum. difícil, mas assim, não para. Ele Sim. continua, é o lado assim, benéfico, se é que tem algum lado benéfico em ser teimoso, mas esse Aham. é um Persistente, lado. né? Um pouco A mais persistência. persistente, né? Pela persistência. Sim. E a necessidade de reconhecimento, né? O ponto fraco de uma lua em leão, né? É a Uhum. necessidade de reconhecimento sem perceber que está buscando reconhecimento de outras pessoas, né? Então tá sempre ali fazendo, tá agindo, tá trocando, tá Uhum. interagindo com as outras pessoas, mas sempre fica aquela dúvida, tipo, mas será que eu estou sendo visto, né, reconhecido da maneira que eu estou imaginando que estão me reconhecendo? Isso vai remoendo, vai atormentando Ele internamente. precisa ser reconhecido, né? Precisa, É, é, precisa. é. Os leoninos, todos os três, né? Mas assim, num Sim. grau mais difícil de lidar, né? Entre o Sol, o Ascendente e a Lua, é É a a Lua, lua. É a lua, por conta verdade. da inconsciência da necessidade de aprovação de É outras porque pessoas. talvez ele nem tenha consciência dessa necessidade que ele tem, né? Não, não tem, não tem. Então fica naquele sofrimento, porque enquanto as pessoas não verbalizam, seja Sim. numa relação afetiva, no trabalho, em casa, enquanto não verbaliza que, olha, que legal, você fez muito bem, mandou bem, nota 10, campeão.
Tipo assim, ele fica naquela agonia, mas como? Mas como? Ela não Aquela vai coisa. falar nada, ela não vai falar nada. E fica, né? E aí fica cutucando, fica aquela coisa querendo provocar o aplauso, o reconhecimento de toda maneira, né? Sim. E tem várias situações na vida que a gente não vai ter. Você pode estar brilhando, você Não, pode estar mandando e a sim. gente não vai ter, Tipo, né? perdi 2 quilos, ela não vai falar nada que eu perdi 2 quilos. Exato. Mas às vezes você nem percebe, né? Mas ele vai querer ouvir. Só quem perde 2 quilos sabe o sacrifício que é. Não é? Eu Sem sei, falar eu disso, né? sei. Como não reconhecer o meu sacrifício? Eu não comi tal dia, não comi os docinhos e a dieta, como é que fica, e o ano Verdade, novo. verdade. Tem tudo isso. Então, assim, é um ponto crucial um dos pontos a serem tratados, né, em Uhum, terapia, que a gente brincou no começo, é sim, isso, a necessidade quase que, vou dizer que quase recorrente, porque isso vai depender muito da lua em cada mapa, lógico, né? claro, claro. Como que ela está fazendo aspecto, que casa que ela tá, tal. Mas, assim, a necessidade, né, e enquanto fica aquela insegurança. Então, Uhum, você transmite uma imagem de insegurança uhum, justamente porque você está aguardando ali a aprovação, o reconhecimento e muitas vezes não vai vir, né? Tipo sim, assim, sim, sim. aí você precisa buscar um recurso interior, buscar uma memória, né? Aí a própria lua às vezes pode ser a saída, né? É Que verdade. memória, que memória que está ali ativada que você precisa toda hora de um Uhum, reconhecimento. O que que aconteceu muito provavelmente na sua infância que você não tinha, né? Não tem essa consciência formada, né? Não sim. está completamente formada. Então, isso quando eu falei no começo, é bom para se tratar em terapia, qualquer lua, não é só lua em leão, não é bullying em leão, mas qualquer lua é justamente isso. Sim. Gatilhos que são disparados, porque são gatilhos emocionais, inconscientes, e que certamente vão ter impacto direto em qualquer tipo de relacionamento que você vier a ter. Seja em Perfeito. casa, afetivo, com os filhos, no trabalho, assim, tentar. E o quão difícil, uma vez que você está disposto a encarar isso, o quão difícil que é você olhar para esses gatilhos, que Sim, situação que sim, levou, né? sim. É, dependendo da condição da Lua, a gente consegue identificar no mapa natal uma provável idade que tenha acontecido uma determinada situação. Então, quando a gente Uhum, fala, olha, procure um astrólogo que ele vai. Ele não vai. Astrólogo não é terapeuta. Ele não está lá para sim, fazer isso. sim. Ele está lá para te indicar o melhor caminho, de acordo com o céu, essa natureza. Mas, assim, quando empaca numa situação dessa, ele tem condição de identificar pelo menos em que Uhum, período que aconteceu, que provável situação, ele não sabe o fato, mas assim, sim, o que que isso refletiu em você, que você carrega até perfeito. hoje. E isso pode te ajudar a identificar, né? Exato. Assim, aí você tem um salto como pessoa muito grande. É, de consciência, né? Consciência, você realmente começa a trabalhar aquilo com consciência. Então você vai continuar tendo reconhecimento? Vai, mas não vai ficar numa dependência infernal do reconhecimento alheio. Sim. Né? Renata, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que o pessoal dissesse aí se eles também estão ouvindo, porque o que está acontecendo? Eu estou te ouvindo, tá? Só que às vezes o áudio fica mais grave e às vezes mais agudo. Eu não sei se é conexão e eu não sei se. Para mim, tá, eu estou te ouvindo, mas às vezes sua voz fica fininha e às vezes ela volta normal, entendeu? Gente, eu Então tá, não, mas eu tô te ouvindo, eu só tô tá, perguntando pessoal. porque se alguém não perceber, fala. Mas pode continuar. Desculpa te A cortar. Jane está perguntando da relação com a figura materna, né? Quem tem uma lua em o áudio falha, que É. Não, não, agora tá normal, eu te tá. ouvi. A figura, com relação à figura materna, é a primeira referência, né? Sim, A sim, Lua, nesse ponto, é sim, a primeira sim, referência de relacionamento e a mãe, né? Por toda. sim.
E, assim, no caso, fui adotada, essa mãe adotiva, fui criado pela avó, é a pessoa que te criou. Quando a gente fala mãe, é a Exatamente. figura É a feminina, figura feminina da que te mãe, criou. né? A Exato, figura de quem te nutriu, não é isso? E te protegeu. exatamente. Então você tem aquele olhar que a mãe, literalmente, é a rainha da casa. Ela brilha, né? Sim. Tá tudo ali no comando, na batuta dela, né? É É. aquela mãe que vai fazer, ela vai batalhar muito para, tipo assim, dar aquilo que ela gostaria de ter, o conforto, né? Todo o luxo que ela acha que ela merece, por assim dizer, ela Hum, também vai querer propiciar isso para os sim. seus, né? Então é uma característica da Lua em Leão também. Inconscientemente ele quer assim propiciar tudo que ele tem de gostoso, de bom, que dá prazer, que é divertido, ele quer também propiciar para os outros. E já começa com a mãe, né? Sim, Logo sim. no início já começa com a mãe. É muito forte, né? Assim, uma relação forte, lógico, vai depender dos demais aspectos que tem no mapa para a gente explorar mais o assunto. Mas, assim, de imediato é isso, é uma referência sempre muito forte. E aí tem o pulo do gato, quando a gente fala de relacionamento, né? Isso. Você tem uma primeira memória do que é relacionamento através da lua, né, com a figura da mãe, mas assim, você precisa evoluir. Para onde você evolui? Para onde está a sua Vênus, né? Certo. Um caminho, tipo assim, você não pode. A lua, ela sempre ali vai estar te apoiando, né? Faz parte nós chamamos do seu DNA, né? Da sua Sim, personalidade, né? Um dos sim, astros mais importantes na leitura do mapa é a Lua, né? sim. Mas para onde você vai caminhar em termos de desenvolvimento, de relacionamento, a gente também tem que olhar a quantas anda essa Vênus, né? É o desenrolar, porque às vezes você fica esperando, né? Tanto a figura de mãe, que as outras pessoas tenham o mesmo comportamento que a sua mãe teve, né, com você, né? Refletida Hum, numa lua em leão, escorpião, seja lá qual for. Mas assim, e os traumas também, né? Tudo, né? Tem a coisa boa e assim, trauma assim, gente, não é que toda a sim, mãe deixa trauma, não é isso, é como a criança tem aquela expectativa, né? sim, A imagem, exatamente. porque a lua, a Jane tá falando assim, a lua do filho dela é em leão, mas a Jane não é de leão. Não, É não, importante. mas Não, ela é autoridade na casa dela, sim, eu não tenho dúvida. que eu conheço. Eu não tenho dúvida. Mas assim, as pessoas Aham. separarem. Não, mas como assim você está falando que a lua é de leão, mas minha mãe é de Áries, é de Gêmeos? Sim, sua mãe é de Gêmeos aqui, mas o Sim, ponto é, no momento que você nasceu, a sua mãe, ela estava, tipo assim, ela estava com aquela energia, né? Tipo assim, por sim, isso que você sim. sente. O mapa, ela vai representar como você vê sua mãe, né? Eu vou dar Sim, o meu sim. exemplo. Ah, Minha lua em escorpião. Eu sim. tenho dois irmãos. Meus dois irmãos têm a lua em leão. Quer dizer, não Que tem nada a ver louco! olha, Sim, e sim. não tem nada a ver com a percepção que eu tenho. São visões Aham, diferentes. Cada um tem uma visão. Minha mãe, por um acaso, é de escorpião, mas cada um tem uma visão sim, sim. distinta da de mãe, né? Porque Uhum. quando ela foi, assim como todo mundo, né? Você está num momento de vida. Então você está com aquela, né, uma situação X e você vai refletir isso com a criança, né? Eu Sim, tenho dois sim. filhos, um tem a lua em Virgem e outro a lua em Libra. E eu lembro perfeitamente quando cada um nasceu. Realmente Que são momentos louco, né? distintos de vida. E reflete no jeito que você acaba criando, né? Sim, sim, com certeza. Perfeito, né? Essa coisa da Lua bate tanto com a astrologia, é tão legal, né? Você entender isso, né? Eu acho que é um dos aspectos que mais ajuda mesmo, né? Sim, Nesse autoconhecimento, né? faz parte, né? Você entender quem você é, no, o básico, né? Quando a gente pega o mapa, o que que é? O Sol, a Lua e o Ascendente. E eu brinquei Sim, no início, assim, entender. O Ascendente é como você percebe o mundo, como você sim, se identifica com ele e a fachada que as pessoas te veem. É mais sim, fácil de dar, é um filtro que a gente faz em termos de até de sobrevivência, né? sim, O ego sim. você tem consciência, agora a Lua vai falar de um mundo que a gente não tem consciência,
né? Freud e Jung exploraram muito esse assunto, né? Então, assim, é muito grande, né? Assim, por isso que eu brinco, vá para uma terapia sabendo como que é só você vai aproveitar horrores da terapia, vai render, você vai, assim, rende muito, né? Aproveitando ainda na vida familiar, o Leonino ele brilha, né? Ele tá, a lua em Leão é onde ele brilha, é o rei, ele se sente em casa, né? Ele é onde ele realmente vai cobrar reconhecimento. Mas eu fiz como ninguém, ali ele vai verbalizar. É o ambiente que ele tem coragem de verbalizar. De novo, isso é verdade na casa da nossa amiga Janice. Porque o Vinícius é o rei daquela casa. Ela vai confirmar, você vai ver. E isso, assim, então, ali é o seu grande palco, né? Se reconhece, porque a Lua fala de novo de familiaridade, né? De memória. Então, ali ele reconhece, né? Quem tem essa Lua em Leão traz uma memória muito forte de pessoas que ela admira, né? Assim, pessoas admiráveis, né? É uma família de pessoas nobres, leais, por assim dizer, né? Sim. Olha lá, Isso é bem... É verdade, eu li. E são pessoas que são muito autocentradas, né? Assim, muito voltadas para elas preservam a liberdade, a sua liberdade, né? Mas elas também lutam para preservar a liberdade dos outros, né? Quer morrer por ali a liberdade de um leonino, num relacionamento afetivo. E isso eu falo do afetivo que em casa meio que a gente aprende a lidar, né? Assim, é daquele jeito, é o pai e a mãe que você tem, são os irmãos que você tem, a gente se ama, tudo bem, mas assim, você cresceu no meio daquilo, você não consegue nem imaginar de outro jeito. Mas quando você vai para a rua, né, o coleguinha, Exatamente. começa a escola, né, o coleguinha, professor, e por aí vai, e começam as encrencas, porque tem os atritos de mapa, né, onde entra, né, o assunto da geometria e tal. Mas assim, a morte para o leonino, e muito mais forte assim, no leão, porque é inconsciente, é tolher a liberdade dele. Porque ele jamais vai fazer isso com uma outra pessoa, né? Então ele vai lutar, ele vai ser com unhas e dentes, literalmente, né? vai defender mesmo. Isso torna popular, né? Uma lua em leão raramente é uma lua que passa desapercebida nos ambientes, né? Porque pela energia, pela disposição, pelo ânimo, é expansiva demais, né? Tipo, e essa necessidade de mostrar que é livre, né? Nem defender a liberdade, mostrar que é livre, isso é um valor para uma lua em leão, portanto, se é bom para mim, é bom para os outros, né? Né? Então, esse que é o raciocínio, né? A nutrição, a gente volta a falar da nutrição emocional, da necessidade de reconhecimento. A Lua fala muito a gente já falou de familiaridade e tal, mas a nutrição emocional. Então, para uma pessoa ela se sentir muito bem, ela tem que se sentir nutrida. Cada Lua vai ter um jeitinho, né? Em Leão, voltamos na história do reconhecimento. Então, uma vez que ela percebe que ela foi reconhecida, que ela é apreciada, que as pessoas enxergam todas as características que ela reconhece nela mesma, nossa, aí ganhou, né? Ganhou. Quem consegue chegar nesse ponto com a Lua em Leão, ganhou a pessoa para todo sempre, quase, porque a Lua em Leão é uma lua que ela não tem, ela é uma lua ingênua, ela não consegue ver maldade, né? É uma característica positiva, mas que pode ser muito mal utilizada pelas pessoas que estão em volta e percebem esse ponto. Que aproveitar, né? Que aproveitar. Então, se percebe que é uma pessoa que toda hora precisa de elogio, não, você é muito bom. É o famoso puxa-saco de chefe, quem nunca viu, né? Mas assim, eu acho que é o melhor exemplo. Mas assim,
aquele chefe, qualquer pessoa que está ali, está sendo toda hora, mas, ah, não, mas você não sei o que, não sei o que. Se a pessoa que está nessa pegada identificou que aquela pessoa tem essa carência, por assim dizer, não é uma carência Uhum, afetiva, mas uhum. tem essa E a carência, necessidade, né? essa necessidade, mas deita e rola. É uma judiação com uma lua em leão nesse ponto, porque quando até ela perceber, vai ficar extremamente magoada e você aguenta o drama, né? Voltamos ao Nossa, assunto do drama. você aguenta o rugido. E a patada, né? A hora que ela Sim, descobrir. porque não vai ser uma coisa assim discreta, não. Não Escuta aqui, mesmo. né? Não, vai ser o escuta aqui vai ser o mínimo, né? Tipo assim, Vai, e vai. vai ficar magoado, e vai ficar Sim. chateado, vai ficar É, ferido, vai ficar ferido, né? Vai ferir, né? vai, vai. Assim, a sorte, né? Não vou dizer que é sorte, mas assim, comparando a lua em leão com os demais signos de água, não vai guardar rancor tanto tempo. Porque se fosse uma lua em câncer ou escorpião, Nossa. numa próxima encarnação estaremos falando do mesmo assunto. Não, esquece. Exatamente. Não Nossa, é tem volta. verdade. É verdade. Então, uma lua em leão, ela vai ficar magoada naquele momento e tal. Mas assim, ela recupera, ela não fica mastigando, ruminando aquilo muito tempo, É, né? é. Essa é a diferença. Se é que tem um lado mais Nessa hora positivo. eu amo, nessa situação que você acabou de escrever, eu amo minha lua em Sagitário, porque me safa de muito rancor, né? Porque eu tenho ascendente em câncer, então eu deveria, teoricamente, ser uma pessoa, né? Mas essa lua me salva, cara, ela É, me salva. faz toda a diferença, porque minha lua é em escorpião. Então, tipo assim, Nossa, você tem câncer e escorpião, né? Ai, meu Deus! Agora então, eu vou pensar 10 vezes antes de mandar um WhatsApp para você, né? Tomar maior cuidado. não, pode mandar. Eu Tô me brincando, divido, tô então você brincando. pode mandar. Não. A minha lua em escorpião foi bem trabalhada em terapia, gente, por isso que eu falo que vale a pena. Vale a pena, foi muito bem trabalhado. Ai, gente. Eu sei. É bem forte. Então tem esse lado que pelo menos será que a gente pode falar positivo? Sofre naquele Aham. momento, mas não fica se arrastando, porque Não fica depois remoendo. recupera. Tem essa dinâmica do signo de fogo, ela vai ficar mais tempo que uma lua em Sagitário. Porque a É lua em bem Sagitário fogo ela não tá. mesmo, né? A queima, acabou, né? Acabou a Acabou. velhinha, já era, já era. Porque a lua em Ares, pum, ela explode na hora daquele berro, aqueles 5 minutos, bateu, Sim. terminou. Sagitário, tá bom, muda. Rapidamente muda, Já mas o foi. leão Quando eu ver, ele já virou esquina, né? Já nem já. Mas o leão, ele é fixo, então ele vai ficar Sim. mais tempo. Vai queimar um pouquinho mais, né? É, e depois acaba passando, né? Então essas são características que eu achei interessante trazer de uma lua em leão. Sim. A lua em leão, Bem quando a gente legal. fala ainda de memória, né? A gente, quando Sim, olha a cirurgia kármica, sim, ela é um dos pontos assim que dão pistas no mapa kármico do que sim. pode ter acontecido, porque ela que vai trazer a informação de como que essa pessoa encerrou a última, não necessariamente a última vida, mas aquela vida que de uma certa maneira deixou uma marca no mapa atual, É, né? sim. Trabalhando a personalidade, né? Isso. E uma lua em leão, ela dá a ideia, lógico que tem que ver todo o mapa, todo o contexto, mas Sim, ela dá a ideia de ter sido uma pessoa que foi líder, foi uma pessoa importante, que ela pode ter trabalhado com artes, ter sido um artista, mas tudo isso vai muito da onde está essa lua, como que tá para a gente sim. poder trilhar, pegar uma O que a trilha gente, kármica. o que a gente sabe é que isso, de alguma maneira, machucou emocionalmente ela. Por isso que ela tem a lua Ficou. em leão, né? Não, ficou. Porque é Ficou. outra coisa que a Nádia sempre falou. Se a lua tá lá, não é nada de positivo. É algo Fofinha, não. negativo, né? Exato. É uma emoção Provavelmente, negativa.
Provavelmente vai ser uma pessoa que perdeu o poder central, uma Poder, pessoa que né? se sentiu humilhada, não se sentiu reconhecida, um orgulho muito Perfeito, ferido, foi muito perfeito, ferido. Assim, perfeito. são pistas, né? A gente não pode falar que todo mundo que tem lua em leão, Claro. porque não é que todo mundo já foi, como é que chama, Cleópatra, Marco Antônio, Não. não, são coisas distintas, mas assim, dá pistas, né? Por isso que a gente fala que a Lua é muito importante na leitura do mapa e a casa que rege também, né? Onde tem Sim, câncer no mapa, a gente tem que sempre sim. olhar onde é que está essa Lua. Então, a Lua em Leão vai dar essas pistas. Uhum. E aí, por último, Ed, eu achei alguns famosos aqui com o Lua em Leão que eu achei bem Oba! interessante. Ah. O primeiro foi o Clint Eastwood, que eu adoro, Sim, Clint né? Eastwood. Ele é um geminiano, Sol de casa 7 com ascendente em escorpião, e a lua em leão na casa 9, ou seja, popularidade. Uma lua Caramba, é verdade. fala de popularidade, ser reconhecido no exterior. O que, que foi a Uhum. carreira dele, né? Assim, a gente não vai ficar analisando o mapa de É, cada um, mas porque é ele não é interessante. do tipo galã, ele nunca foi do tipo Não, galã, né? ele sempre foi bonitão, charmosão, esse ascendente escorpião da Teca, né? Fazendo as É, diferenças e tal. Mas, assim, ele foi reconhecido internacionalmente, sim, né? E essa é a popularidade dele, né? Assim, sim, bem, ficou bem verdade. marcada, achei bem interessante. O outro que eu achei Ah, interessante também, o Paul ah. McCartney, Paul McCartney, ah, faz sentido. Porque faz de todos sentido. os Beatles é o que mais gostava de aparecer, né? E ele tem uma lua em leão na casa 11, grupos, né? Ah, sim, sim. Então, ele É, naturalmente já teria um destaque, uma aparição é, maior, é. seria o mais popular, se é que a gente pode falar isso, dos quatro, né? Mas assim, Sim, sim. seria Faz sentido. o mais popular dentro do grupo. É um geminiano também, com o Sol no meio do céu, né? Com muitos planetas ali entre casa 9 e 10, com ascendente em Virgem, mas eu achei bem interessante que é um, assim, que representa bem uma lua em leão, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí o outro que eu também achei, o Chico Buarque, que é até Ah, muito próximo da geração, né? Mas a uhum. Lu do Chico, ele é um geminiano também, tem um mega estéreo lá em Gêmeos também, tudo casa 10 ali na 9/10, mas ele tem a Lua em Leão na casa 12. Então, essa questão da criatividade dele também, é através das palavras, né? Porque, se não me engano, essa Sim, Lua faz aspecto com esse monte de planeta em Gêmeos. Então, toda a criatividade através das palavras. Eu achei bem interessante. fantástico, É. interessante. E o último assim, que eu tenho conhecimento, assim, rapidinho, é o mapa do Dom Pedro II, que ele é um Hum, sagitariano, um sol de casa 2 e com lua em leão em casa 11, né? Que é interessante, ele é regente ah, do meio do céu, né? Já aham. é uma outra formação. Mas, assim, foram 3 luas em leão aí que eu achei interessante trazer, que são 3 personalidades totalmente diferentes, com histórias Sim, totalmente diferentes, mas se mas encaixa. é, Se encaixa cada um muito deixa sua bem. marca. Que legal.